Olá, turminha! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Hoje falaremos sobre figuras geométricas e espaciais. Quando nós observamos alguns objetos, seja da nossa casa, da sala de aula, do supermercado, nós podemos notar as mais variadas formas, não é mesmo? Temos, por exemplo, uma caixa de sapato, né? Uma caixa de leite, uma casquinha de sorvete, que tem a forma de um cone, uma lata, não é? Então, algumas delas, por apresentarem certas características, são chamadas na matemática de figuras geométricas espaciais. Mas o que são figuras geométricas espaciais? A geometria espacial é responsável pelo estudo das figuras geométricas espaciais, que são também chamadas de sólidos geométricos, que ocupam lugar no espaço devido sua característica de tridimensionalidade, que é a altura, a largura e o comprimento. Vamos conhecer alguns deles? Nestas imagens, veja o nome que cada um recebe. A primeira figura, nós temos a pirâmide de base quadrangular. Por que ela é chamada assim? Porque a base dessa pirâmide ela é quadrada. Logo abaixo nós temos o paralelepípedo, que é um bloco retangular. E depois nós temos um prisma de base pentagonal. Mas por que ele é chamado assim? Porque suas bases são pentágonos, pois elas são erguidas por 5 faces triangulares, tá? Do lado nós temos o cilindro, que é uma forma geométrica formada por 2 bases circulares. Logo abaixo nós temos o cone, que é um sólido geométrico que tem uma pirâmide cuja base é um polígono regular. E nós temos por último a esfera, que é um objeto tridimensional perfeitamente simétrico. As figuras espaciais podem ser classificadas em poliedros e não poliedros, que são os corpos redondos. Mas o que são poliedros? Os poliedros são sólidos geométricos que têm todas as partes planas e corpos redondos, que são aqueles que têm pelo menos uma parte curva, arredondada, não plana, ou seja, são formas espaciais que rolam. Aí nós temos aqui os poliedros, que está representado pelo cubo, pelo paralelepípedo e pela pirâmide. Os poliedros, eles possuem superfícies planas chamadas de faces, vértices e arestas. Já os não poliedros, são os corpos redondos, eles possuem pelo menos uma superfície curva ou arredondada, que estão representados pela esfera, pelo cone e pelo cilindro. Vejamos agora os elementos do poliedro, que são os poliedros, são figuras que são formadas por 3 elementos básicos: vértices, arestas e faces, como eu falei anteriormente. E como mostra também nessa imagem, nós temos aí um cubo, onde mostra as faces, que são essas superfícies planas que formam o sólido geométrico. Pelas arestas, que são essas linhas laranjas, que são segmentos de reta, que é o resultado do encontro entre 2 faces, que vão formando essas linhas. E nós temos os vértices, que são esses pontinhos verdes, são pontos de encontro das arestas, ou seja, são os cantinhos da figura geométrica. Vamos ver novamente? Podemos observar aqui representado em 3 figuras, que é o cubo. Primeiro, na primeira figura, está mostrando a face do cubo, que é essa superfície plana, tá? Que está formando o sólido geométrico.
Na segunda figura, nós temos essas linhas azuis que são chamadas de arestas, que é o resultado do encontro entre duas faces. E na terceira figura tem o vértice, que são os pontinhos verdes, certo? Que são os pontinhos de encontro das arestas, os cantinhos da figura geométrica. Agora a gente vai ver um pouquinho de planificação. Mas o que é planificação? A planificação é a mesma coisa de você desmontar o sólido e fazer dele uma figura plana, certo? Todos os sólidos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da planificação, tá? Vocês podem observar essa figura onde cada um desses sólidos geométricos eles estão apresentando as suas planificações, certo? Como se você tivesse o desmontado para fazer dele uma figura plana. Essas planificações são usadas para calcular a área da superfície de um sólido. Diferentemente dessas figuras aí, você pode observar, por exemplo, uma caixinha de leite. Se você desmontá-la, você vai observar a sua planificação e fazer dela uma figura plana. Assim também como uma caixa de creme dental, uma caixa de sabonete, certo? Agora aqui, nós iremos ver o seguinte. Tati tem uma loja de artigos para festa infantil, onde são comercializadas caixinhas de papel em diferentes formatos para lembrancinhas de aniversário. As caixinhas são vendidas planificadas para montagem. Então, como vocês podem observar nesses modelos, na lojinha para festa infantil, são vendidas essas caixinhas, mas são vendidas planificadas para a realização da montagem, certo? Mas aí, a partir dessas imagens, qual forma espacial será possível a gente obter a partir de cada uma dessas planificações? E também por quantas faces, vértices e arestas é formada cada uma delas? Vamos ver? As formas obtidas a partir de cada um daqueles modelos, primeiro nós vamos ver os poliedros. A primeira figura é um prisma de base triangular. Observem aí a forma espacial que foi possível a gente obter a partir da sua planificação. E vamos calcular aqui os elementos dessa figura, que são as faces, as vértices e as arestas. Eu calculei aqui apenas da primeira figura. Vamos observar. Nós temos aqui, primeiro vamos iniciar pelas arestas, certo? Nós temos uma aresta, que são as linhas da figura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Nessa forma, nós identificamos 9 arestas. Vamos observar agora os vértices. Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E as faces, pessoal, são essas superfícies planas que formam o sólido geométrico, né? Onde vocês podem observar as duas bases do prisma desse prisma e as 3 superfícies planas, que dá um total de 5 faces. Essa demonstração eu fiz apenas na do primeiro modelo. O segundo modelo é a pirâmide de base
quadrada, onde nós temos 8 arestas, 5 vértices, 5 faces, e temos o paralelepípedo, que é esse bloco retangular, onde vocês podem observar aí a planificação dele. E a forma obtida depois que foi feito, depois que ele foi montado. Ele tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. E temos os não poliedros, que são os corpos redondos. Como eu falei anteriormente, que são aqueles sólidos geométricos onde pelo menos uma parte é curva, é arredondado, ou seja, não é plana, tá? Nós temos aqui a primeira figura, que é um cone, onde apresenta uma base circular, onde apresenta uma superfície lateral curva e apenas um vértice. E tem o cilindro, que é representado por 2 bases circulares e uma superfície lateral curva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, respondam a atividade com atenção. Obrigada.